Oi, eu estou Ciari e hoje eu vim para falar sobre um tema que eu acho muito bacana: autorresponsabilidade. Eu vou contar um percurso que eu fiz para começar a entender sobre esse tema. Eu acho que por volta de 93 ou 94, eu li o livro da Louise Hay e ela falava assim: você é 100% responsável pela sua vida. Em algum lugar dentro de mim dizia: faz sentido isso. Mas em algum outro lugar, mais ou menos assim no meu ego, falava assim: não, mas é que em qualquer circunstância tinha uma coisa assim: não, mas é que a pessoa é isso, mas é que a pessoa é aquilo, que a pessoa fez isso, que a pessoa fez aquilo. Não é que eu sou assim, é que a pessoa fez não sei o que e eu agi assim. Mas em algum lugar parecia assim: não, não, isso aí faz algum sentido. Mais alguns anos. E antes deu, dessa outra dica que eu recebi, foi responsabilidade, para mim estava associado com culpa, porque eu assumir a minha responsabilidade é como se eu fosse assumir: eu errei e eu sou culpada. O meu padrão de crenças era: se eu errei, se eu sou culpada, eu mereço ser punida. Como eu não queria ser punida, então a culpa era de alguém. Na sequência, eu acho que foi em 94 ou 95, chegou na minha mão um livro do Deepak Chopra, As 7 Leis Espirituais de Sucesso, e lá ele falava sobre autorresponsabilidade. Ele dizia assim: você é responsável por tudo que acontece na sua vida, mas está contido com todos os seus acontecimentos um aprendizado. Bom, então tá bom, né? Porque você é responsável por tudo. Eu estava numa situação que eu não me agradava, então, além de tudo, a culpa é minha, né? Aí quando ele diz: você é responsável por tudo e tudo que acontece na sua vida tem um aprendizado. Aí já me deu uma ufa, tem uma saída, né? Então eu já comecei a ficar pilhada em qual era o aprendizado. Então vinha alguma coisa que eu não gostava, claro, no primeiro momento me tumultuava, me irritava, depois já vinha: nossa, é mesmo, tem um aprendizado. Qual será o aprendizado? E eu comecei a fazer essa investigação. Logo na sequência, frequentei também a escola do Gasparetto, e ele, assim, muito objetivamente ia escrachando tudo, né? É você mesmo, você que permitiu, as pessoas te usam porque você é usável. E aí eu assim: opa, como assim que as pessoas me usam porque eu sou usável? E aí eu fui entendendo mais uma camadinha. Daí eu cheguei também numa outra escola do Janderson, né, do Prembaba, e nessa escola nós voltamos em algum momento, nós voltamos não, né, eu voltei a estudar Deepak Chopra. E aí eu fui entendendo um pouco melhor e aí chegou num momento de compreensão, porque daí eu já estava um pouco mais trabalhada nos meus aprendizados, já tinha feito um tanto mais de terapia, já sabia que tinha projeções e que as pessoas não eram as pessoas que elas eram para mim, eram quem eu projetava nelas. Então, pessoas que tinham características da minha mãe, eu projetava minha mãe e sentia o que eu sentia no meu inconsciente, algumas coisas já no consciente do que eu sentia pela minha mãe, meu pai, meus irmãos e as pessoas do meu entorno. Aí já comecei a entender também que tinham as projeções e fui aperfeiçoando isso até que não tive duas opções a não ser começar a assumir a minha responsabilidade pelas minhas ações. E aí foi um outro percurso relativamente intenso e não vou dizer longo, né? Porque eu acho que isso é para sempre, né? Mas nesse paralelo também eu fiz um estudo nesse grupo que eu tava sobre os egos,
a partir do livro do Não Temas o Mal, né? Começamos a fazer o estudo dos egos e ali eu conheci um tal de eu idealizado, que é um eu que eu criei para tentar ser aceita. Esse eu idealizado, para ele, nada é suficiente e nada tá bom, porque ele sempre quer algo que não é o que é, né? Algo que não sou eu. E eu, o tempo inteiro, tentando ser isso, mas isso desde sempre, desde que eu era pequenininha, né? Que eu fui criando esse eu idealizado. E ele já estava tão eu, não idealizado, tão eu, que eu já achava que eu era aquilo. Aí, aos poucos, nesse processo de autorresponsabilidade, eu também fui podendo ver, assim, tá, misturando todas as escolas, né, vamos dizer assim, foi, tá bom, se eu atrair isso, e se isso tá vindo na minha direção, e se eu tenho que aprender sobre qualquer coisa que vinha na minha direção, né, e desvencilhar de ficar acusando alguém. E aí eu comecei a observar, também do livro ainda do Deepak Chopra, os meus julgamentos. Como que eles atuavam dentro de mim. Então, eu estava sempre me defendendo de alguma coisa. Claro que eu me sentia lesada. Mas se eu me sentia lesada com a atitude de alguém, isso era um problema que era meu. A pessoa só é do jeito que ela é, certo? Se me incomodava, isso era um problema meu. Mas até chegar nesse lugar de isso é um problema meu, qual é o aprendizado? Assim, de uma forma que flui naturalmente, eu ainda acusei muito, me justifiquei, fiz fofoca, critiquei, tentei arranjar aliados, né? Porque sempre quando a gente não sei, né? Sempre quando eu me sentia lesada, eu tentava arranjar aliados que me confirmasse, não é bem assim, é que a pessoa é isso mesmo, aquela pessoa é não sei o que lá, para eu poder me sentir um pouco mais calma com os meus julgamentos, né? Aí eu fui vendo que isso também, de ter aliados, não me agregava nada, né? Porque depois, mais passado um tempo, eu começava a entender o que era realmente o que tinha acontecido. E aí eu conseguia chegar nesse lugar de assumir minha responsabilidade. E aí não fazia o menor sentido eu ter falado algo contra uma outra pessoa. E aí eu comecei a tentar domar a língua, o que não é fácil, né? Porque a hora que a gente se sente, sei lá, cutucado, naquele lugarzinho que é visceral, que é dolorido e que é de uma expectativa, que é de um não ser atendido em uma demanda, nossa, é muita vontade de falar mal da pessoa que dá. E dá mesmo, né? Aí eu comecei a fazer esse outro processo de domar minha língua, né? E de dar um tempinho para esperar a poeira baixar dentro de mim mesma, né? E isso tudo foi um processo. Foi indo aos poucos, até que ficou algo meio natural. Que cada vez que vem algo que dá um impacto e eu sinto uma vibração diferente no corpo, uma tensão, um incômodo, já vem logo essa questão, qual é o aprendizado, né? E o que eu fiz que produziu isso, né? E também qual é o presente que isso que está vindo na minha direção está trazendo. Claro, tem algumas coisas que são muito mais fáceis de lidar, né? Tem coisas que é muito mais fáceis de lidar. E tem umas que são muito mais difíceis, porque são as mais viscerais, né? Mas sempre quando vem algo na minha direção, hoje, eu já sei. Tem um aprendizado. E aí eu comecei a trabalhar também nessa coisa da autorresponsabilidade e de observar meus pensamentos, né? Quem eu acuso, do que eu acuso, né? E aí fui vendo também que às vezes as acusações elas estão associadas com a vítima que me habita. E a vítima requer algo, né, que é uma solução que não está dentro de mim, que é uma expectativa de algo que está fora. E muitas vezes está remontado nas minhas acusações
que eu tinha com meus pais. Nesse processo do amadurecimento, fui também observando, né, que tem uma hora que tem que parar de obsediar pai e mãe, né, e poder realmente vir para minha responsabilidade, inclusive porque foi mesmo que eu escolhi esses pais, né? E aí quando eu cheguei na constelação, que começo a vir para o meu lugar no meu sistema familiar. Eu sou a filha, eu sou a terceira filha, eu sou a pequena, minha mãe é a grande, o meu pai é o grande. E fui voltando para o meu lugar. Não sei nem se eu fui voltando, mas não sei nem se um dia eu estive no meu lugar antes desses momentos, né? Aí eu fui compreendendo que eu, no meu lugar, na minha hierarquia, eu estou pertencendo. Se eu estou pertencendo, eu estou num lugar dentro de mim que é muito gostoso, que é um lugar de que tudo que está acontecendo comigo está no suficiente para mim. Neste lugar é mais fácil para mim hoje assumir minha responsabilidade, né? E eu gosto de contar o percurso, porque às vezes dá um pouco de cansaço, dá um pouco de desânimo e dá uma sensação de que todo mundo está conseguindo, só eu que não. Então, tem um tempo para que a gente possa desenvolver a autorresponsabilidade e prestar atenção nas coisas que eu estou pensando, né? Porque das pequenas às grandes coisas, qualquer coisa que eu digo sobre alguém e que tem um tom de crítica, eu não estou pegando a minha oportunidade de aprendizado. Das pequenas às grandes coisas, né? Daquele momento que eu estou, sei lá, parada na fila e alguém tenta furar a fila, né? Não é o cara que fura a fila que é um imbecil ou qualquer coisa do gênero. Não tô nem questionando se ele tá certo ou se tá errado, porque furar a fila não é uma coisa mesmo razoável, né? Vamos dizer assim. Mas se ele furou na minha frente, por que mesmo? O que eu tenho que entender sobre isso? Né? O que eu tenho que perceber? Eu tenho que aceitar? Ou eu tenho que me posicionar? O que é o meu momento? E nesse lugar, dá para eu perceber o que eu tenho que trabalhar agora, por agora, né? Então, quando eu comecei a fazer esse trabalho da autorresponsabilidade, que chegou assim chegou, né? Fui ler o livro da Louise Hay, e o nome do livro é Você Pode Curar Sua Vida, e eu tinha bulimia, estava muito infeliz no meu casamento, né? Eu estava também muito infeliz no meu casamento, porque eu acusava muito meu ex-marido, né? Nossa, eu não sou feliz porque ele não é assim, ou porque ele é assim, porque ele não faz aquilo, porque ele faz aquilo. E eu não conseguia ver que eu estava projetando muita coisa nele e esperando dele coisas que nem eram dele, eram minhas soluções. E só eu podia mudar aquilo, né? E deste lugar, essa clareza de que só eu posso mudar a minha vida, né? Já, né, de um bom tempo aí, limpando mesmo esse território, porque é muito viciante. E tem uma coisa que eu acho muito legal da autorresponsabilidade, porque eu sou responsável pelas minhas ações. Isso me dá uma liberdade. Eu não dependo de ninguém para ser feliz, para ser livre, né? Eu não preciso estar através de ninguém. É só através de mim mesma, né? Relacionando, lógico, na vida com as pessoas e tal, através de mim. E eu assumo a minha responsabilidade. Aí, mais recentemente, em 2013, 2014, eu conheci as novas constelações quânticas e lá, assim, veio um resumo disso, né? E que da adulta que eu sou, eu olho para os meus emaranhados, da minha constelação, dos meus ancestrais, que eu também sou responsável. Eu gosto bastante de realçar isso. Eu sou responsável porque fui eu que escolhi essa família. Porque nessa família tinha tudo o que eu precisava para fazer a minha jornada nessa terra, nessa encarnação. Então, eu, adulta,
olho para os meus emaranhados, para as minhas questões do meu passado, faço as minhas escolhas e assumo os aprendizados das minhas escolhas. Isso é muito autorresponsabilidade e eu gosto disso. Para mim, o que é muito libertador, né? Eu poder fazer as minhas próprias escolhas. Porque se eu permito que alguém escolha para mim, ou se eu me submeto a uma escolha, porque eu digo, ai, não posso mudar essa situação, ai, não posso fazer nada, ai, tô refém dessa situação, realmente vai ficar refém para sempre. Porque aquilo que eu digo, eu comando. E se eu comando, todo o universo me apoia, né? Então, se eu puder ter clareza que todo o universo me apoia nos meus comandos, eu posso fazer comandos maravilhosos. E da adulta que eu sou, eu posso olhar para aquilo que eu preciso olhar, que é responsabilidade minha, e fazer as minhas escolhas. E a partir das minhas escolhas, tomar os meus aprendizados. É isso por hoje.